Começando nossa aula extra de hoje, e o nosso tema vai ser modos de fonação e mecanismos da laringe. É um assunto assim um pouco intermediário para avançado. Então, às vezes alguém está chegando por agora, né, e vai ficar meio perdido, mas não tem problema. Tenta assim reter aquilo que vai ser bom, aquilo que pode ser útil. E eu sempre aproveito essas aulas extras para a gente falar assim de um tema mais teórico, né, de um tema mais polêmico e coisas também que vocês vão descobrir na voz de vocês, até como responsáveis por grupo de louvor também, vocês vão ter essa visão assim mais 360. Então, conhecimento nunca é demais. Ei, mas a gente não vai fazer revisão para a prova, tá bom? Vai ser um assunto diferente mesmo. Esse assunto não vai cair da prova. Muito bem, Paty. Só que a gente vai começar essa aula fazendo alguns exercícios. Então, nós vamos fazer alguns exercícios de alongamento para a nossa laringe, né? Para a região do pescoço. Eu até postei um vídeo lá no Instagram. A gente vai fazer essa sequência de exercícios aqui junto. Vamos fazer alguns exercícios de respiração intercostal, tá? Nossa amiga intercostal. Então, a gente vai fazer, dou uma explicadinha de novo e depois a gente começa com um assunto. É um pouquinho teórico, mas acredito que vocês vão gostar, assim, é uma coisa nova, tá? É diferente. Que vocês não acham, assim, pela internet, até em livros é bem difícil de achar. Então, vai ser uma coisa bem bacana. Vamos começar, então? A gente vai fazer um alongamento. Então, vamos lá. Para quem não viu, né, ou quem viu, nós vamos fazer juntos. Então, primeiro, nós vamos fazer o movimento do talvez, ou seja, para lá, talvez. E aí, tentem não mexer muito o tronco, tá? Tentem mexer mais realmente a musculatura do pescoço. Vamos lá? 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou? Vamos olhar para o ombro, certo? 10 vezes. Movimento do não, olhando para o ombro. 1, 2, 3, para aqui no meio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimento do sim. Primeiro nós vamos fazer 90 graus para baixo. Então vai ficar estica lá atrás e volta. 2, 3, 4, 5. Agora 90 graus para trás. Então vocês vão esticar o pescoço para trás, esticando essa parte aqui da frente, o máximo que vocês conseguirem sem mexer o corpo, só o pescoço. Então, ó, e volta. 2, 5 vezes. 3, 4, 5. Rotação da cabeça pode ser 3 vezes de cada lado, tá bom? Então, gira a cabeça toda, devagar para não ficar tonto. 2, 3. Do outro lado. 1, 2, 3. Ok? Rotação do ombro, 5 vezes de cada direção. Então, para trás, 2, mexe bem. 3, sente alongando. 4, 5, para frente. 2, 3, 4, 5. Certo? Para trás e para frente. Agora a gente vai fazer. Vamos segurar o pescoço para o lado. Presta atenção, não é para encostar a cabeça no braço, tá bom? Então, o braço fica separado da cabeça. Aqui, tá bom? 10 segundos. 10. Sente alongando aqui, ó. Essa parte aqui. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Olha para axilas. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá para fora agora, ó, como se fosse olhar lá para trás. Ainda esticando a cabeça, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Volta devagar. Isso. Torce para vocês terem passado desodorante. Brincadeira. Segurou a cabeça do outro lado. 10. Sem encostar a cabeça no braço. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha para axilas. 1, 2, 3, 4, 5. Lá para fora. 1, 2, 3, 4, 5. Volta devagar para não ficar tonto. Aí. Agora nós vamos pegar aqui a nossa mão, como se fosse uma pinça mesmo, e a gente vai sentir aqui o osso que a gente tem aqui na mandíbula, e aqui embaixo nós temos um buraquinho, ó, quando termina o osso aqui. Vocês sentem na mandíbula? Então nós vamos, ó, pinçar esse osso aqui, ó, como se fizesse uma massagem assim, colocando o polegar nesses buraquinhos. Vocês tendo dúvidas, tá? Podem falar, tá bom? Vão pinçando assim, ó, toda essa região para soltar. Se fizer creque, 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 ou estiver sentindo dor, é porque tá muito tensa, tá? Essa região. Então, vamos fazendo creque, creque, creque. Certo? Agora nós vamos pinçar. Na hora que vocês fizerem isso, já pode ficar um pouco doloridinho, tá? É normal. Nós temos aqui esse músculo, ó. Deixa eu fazer força aqui pra vocês verem. Tá nem fazendo força, não tá. Tá vendo esse músculo aqui, ó? Esse aqui é o nosso esternocleidomastoide, tá? Se o Aleph estiver aí na sala, eu estiver falando alguma coisa aqui, ele vai corrigir. Esse é o esternocleidomastoide, tá bom? É o músculo que dá sustentação aqui, tá vendo? Então, a gente vai pegar como se fosse uma pinça e vai pinçando ele aqui, ó. Sente esse músculo aqui. Pinça ele, pinça, pinça, pra cima, até aqui em cima da orelha. Peraí que meu fone tá caindo aqui. Pinça e até lá embaixo. Já pega esse ossinho aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, certo? O externo, e já também faz uma massagem nele. Pinçou, pinçou, pinçou. Mão, agora com as mãos, vai massagear toda essa região aqui do pescoço, ó. Sentindo essa musculatura, indo aqui para frente. Aqui para trás. Aqui, aqui. Agora pega aqui no seu queixo e vai para trás, ó. Lá do queixo até lá embaixo, mandando essa musculatura aqui toda para trás. Pronto. O último, ombro para cima. 1, 2, 3 e solta. Ombro para cima. 1, 2, 3 e solta. Mais uma vez. 1, 2, 3 e solta. Isso. Agora relaxa, põe a cabeça um pouco para trás para terminar de estralar tudo. Ok, excelente. Rebeca, posso usar essa sequência lá na igreja, com um grupo de louvor? Pode. Só que vocês viram que gastam tempo, né? Pelo menos 10 minutos fazendo isso. Então, se você tiver tempo hábil, vocês podem fazer, pelo menos uma vez no mês, com um grupo de louvor, podem fazer essa sequência de alongamento, tá? Tudo, assim, o nosso tempo é muito curto, né? Seja de ensaio na igreja, a gente tem que aproveitar, assim, o máximo do tempo. Ou vocês podem passar para os irmãos
fazer em casa. Ah, pessoal, antes do ensaio, dei uma alongada em casa, porque vocês já vão chegar com essa musculatura aqui mais relaxada. Combinado? Alguma dúvida até aqui? Acho que tá bem claro, né? Mais um alongamento mesmo que a gente fez. Agora a gente vai fazer a nossa amiga intercostal, tá bom? Eu sei que alguns aqui ainda não aprenderam essa respiração e tá tudo bem. Alguns ainda vão começar, né? Uma nova turminha que a gente fez aqui em Goiás. É, uma turminha nova, então eles ainda vão aprender, mas eu já vou fazer com vocês e vocês vão captando as informações. Vou ficar em pé, se vocês conseguirem ficar em pé também, maravilhoso. Vou colocar só um pouquinho mais para cima. Aí, muito bem. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a mão na nossa intercostal. Então vocês já sabem, mas vou ensinar de novo. Deixa eu prender aqui minha blusa. Coloque a mão na cintura, certo? Acima da cintura, eu tenho a minha intercostal. Mão na cintura, acima da cintura, tem a minha intercostal, certo? Coloca a mão na intercostal. Postura aqui, ó, encaixa as escápulas. Quem não sabe o que é escápula, depois eu vou ensinar, tá bom? Mas encaixa aqui o ombro ó, e as costas. Postura, joga lá para trás, coloca a mão na costela, afasta os pés para os pés ficarem bem firmes no chão. E agora toma um susto pela boca, um susto que faz barulho. Então, ó, e solta devagar. Na hora que vocês tomarem um susto, a costela vai abrir para o lado. Então, cuidado para não fazer o movimento do ombro e nem do tórax, jogando para frente, tá bom? Não é isso que a gente quer, a gente quer a abertura do lado. Coloque a mão na costela, tomando susto. 3, 4 e solta devagar. Sente a costela fechando, tá bom? Vamos lá. Respirou no susto e solta devagar. Agora vocês vão respirar no susto, tentando não fazer barulho, uma respiração silenciosa. Vamos tentar? 3, 4. Outro susto silencioso. Mais uma vez. Agora a gente vai abrir a costela e vamos segurar 15 segundos, sem respirar. Vamos lá? Respirou, abre, segura. 1, solta de uma vez. Respirou no susto sem fazer barulho. Segura. 15. Solta de uma vez. Relaxa. De novo. Agora a gente vai soltar em S, tá bom? Respirou, abre a costela no susto, sem fazer barulho. Cuidado com o tórax e com o ombro. Abriu? Solta em S pela boca, deixa a costela aberta. Isso. Tem gente que quase desmaiou, né?
Vamos lá. É bom que vocês não estão reclamando hoje. Seja uma vitória alcançada. Vamos lá, respirou pela boca. Abre a costela. De novo, respirou sem fazer barulho. Abriu. Solta em X. Flexões com o braço que vocês podem fazer para isolar um pouco essa musculatura aqui. Já ensinei para vocês a mão na cabeça, certo? Aqui, para vocês não conseguirem levantar aqui e pensar só lá na costela. Outro movimento, aqui, vocês vão empurrar aqui, ó. Cruza o dedo aqui e empurra essa parte aqui para baixo. Pode empurrar, faz força, ó. Fiz força e aí eu vou tentar abrir a costela. Para eu não levantar isso aqui, tá bom? Faz força e abre a costela. Ok? Terceiro, vocês podem testar qual que fica melhor para vocês. Trava o braço aqui atrás, ó. Tá vendo aqui? Travou. E aí, tenta abrir a costela. Sem fazer esse movimento aqui. Então, só cuidado com esse movimento. No início, vocês vão acabar fazendo esse movimento, é normal. Já falei com vocês. Mas vocês vão lapidando isso aí, tá bom? Para ficar melhor. Agora a gente vai fazer com uma vogal. Vamos fazer D de Deus. Vamos fazer 5 segundos primeiro? Coloque a mão, postura, faz a postura bem bonita, afasta um pouco os pés, coloca bem fixo no chão, bebe água. Vamos lá. Respirou no susto com a boca, sem fazer barulho. E aí vão soltar D de Deus, tá bom? 5 segundos. Vamos lá. Segura a costela aí. D. Respirou de novo. D. Agora 10 segundos. Abriu. D. De novo, abre pela boca como um sustinho. D. Lembrem, quanto mais força vocês fizerem, mais ar vai gastar. Então não é pra vocês gritarem, não. Deus! Não, devagar. Deus, tá solene, suave. Abra a costela pela boca. 15 segundos, tá bom? Vamos tentar fazer. Vai lá. Tenta, dá o seu melhor. Abriu? De... Agora já ficou mais difícil, não ficou? Eu sei. Mas tenta dar o seu melhor. Abriu de novo e luta para a costela ficar aberta. Ela vai querer fechar. Você luta ali. Estica essa costela. Abriu pela boca. De... E aí, quem conseguiu? Falem no chat, no microfone. Eu consegui, mas a minha costelinha quer ficar fechada. Eu consegui. Ótimo. Quem não conseguiu também fala aí no chat. Quase consegui. Eu consegui, hein, Rebeca? Ô, Ótimo. Rebeca, você sabe o que que eu Eu me peguei fazendo consegui. na primeira sessão que você passou? Eu O tô lá com a mão quê? na costela, tentando segurar a costela. Eu falei assim, mas ela não vai ficar aberta. Mas você pode tentar, assim, psicologicamente, você pode segurar aqui, ó. Mas ela não vai ficar aberta, mas pelo menos é um jeito do seu cérebro já raciocinar. Não, mas deu pra fazer o tempo todo, só não sobrou tanto ar quanto eu vi você expirando.
Ah, tá. Não, ok. Mas maravilha. Sobrou menos. Deu certo, consegui em processo. É isso mesmo, não é? É um processo mesmo. Eu acho que eu consegui psicologicamente. Psicologicamente. Ótimo. Maravilha. Vamos É, tentar agora um psicologicamente, eu desafio. acho que eu. Vamos tentar com Eu não consegui, não, ainda fiquei tonta. Gabriela sendo Gabriela. Sincera e Gabriela. Vamos começar a chamar a Gabriela de sinceridade. Rebeca, pode sustentar com vácuo? Pode, Cris. Vamos supor, a hora que o ar estiver acabando, vocês podem começar a usar o abdômen. Então, por exemplo, estou com a costela aberta aqui, senti que está acabando o ar, começa a contrair o abdômen, que ele vai ajudar a pressão subglótica, lembra aquela de pressão subglótica, a terminar ali o ar. Vamos tentar agora com 20 segundos? Vamos fazer um desafio aqui? Quem não conseguir, ei, Andréia, pode falar. Não, eu fiz errado aqui. Ai, tá bom. Desculpa. Não, tá tranquilo. Se precisar, pode falar. Vocês podem falar. No final, percebi que sustentou só o vácuo quase. Ok, é isso mesmo. A sensação é que vai fechando mesmo, vai engolindo o abdômen até você usar o ar residual. Aquele ar residual é aquele que parece que você vai desmaiar, mas vocês não desmaiam, tá bom? Vamos lá tentar com 20 agora? Agora é um desafio, hein? Se conseguir 20, aí vocês já conseguem cantar aquele final do Bodas do Cordeiro, 16 tempos perfeitos, tá bom? Vamos lá? Abriu a costela com a boca, como se tomasse um susto silencioso, como a gente já fez. Vamos lá? Concentra. Postura. Abre. De... Já começa a dar uma falhada. Eu sei que alguns não conseguiram, outros conseguiram. Excelente. Quem conseguiu 20 segundos? Fala para mim. Isso não é competição, não, gente. É só para eu ter um feedback de vocês. Eu consegui 20 segundos. Eu quero cantar em pé lá na igreja, não sei aonde. 15 Muito mais Eu fácil. consegui. ok, Cris. Eu consegui até mais desse. Enfo. Como diz o Ó, que mineiro. bacana. Enfo. Consegui, ok, tá muito bem. Excelente. Depois, vocês podem tentar esse mesmo exercício sentados, tá bom? Normalmente sentado é mais difícil e em pé é mais fácil. Eu não sei porque na igreja a gente canta sentado, mas se a gente cantasse em pé seria maravilhoso. Então, toda vez que o pastor falar assim, o grupo de louvor, a igreja em pé, fique em pé, que vai ficar mais fácil. A gente tem às vezes uma mania, né? De o pastor pedir a igreja para ficar em pé e a gente sentar, mas seria maravilhoso se a gente cantasse tudo em Nossa, na hora que começa o louvor aqui, manda todo mundo sentar e vira tristeza. Eu fiz Mas, ô, Rebeca, eu gosto de sentar na pontinha do banco. Eu sempre sento na pontinha. Eu não sei o porquê. Talvez é porque eu não sou tão alta. Eu tenho a sensação de que tá mais apoiada. Até para tocar o teclado, eu sento sempre na pontinha. Sim, é Eu tenho a porque sensação de você estar mais bem apoiada. consegue. É porque normalmente a gente que é baixinho, a gente não consegue colocar o pé no chão. Aí por isso que a gente senta um pouquinho mais pra frente. Mas o ideal é isso, que o Eu pé até fique. consigo colocar o pé no chão, mas é uma sensação de que não chegou tudo, não sentou tudo Entendi, direitinho, entendeu? entendi. Aham. Não, Como mas se estivesse faltando um pedacinho de perna. sim. Não, mas tá ótimo. É isso mesmo. E aí afastem as costas também do banco, né? Pra não ficar assim, esticado. Aqui em Carpina já cantamos esse, mas tem microfone que é mais difícil também. Não, isso é verdade. E aí, vocês vão treinar dessa forma nos louvores. Então, por exemplo, abriu a costela. Se a gente fosse cantar um louvor aqui, eu sei que a gente não aqueceu, né, a voz, a prega vocal, mas a gente vai focar, por exemplo, na respiração. Como é que a gente faria? Ó, abri a costela, afastei os pés, abri a costela. Vamos pegar aqui clamando estou, por exemplo. Vamos lá. Abre e a gente cantaria. Clamando estou. E aí, a gente não tem muito tempo para respirar, né?
A gente não tem esse tempo, nossa respiração é rápida, então vocês vão pegar essa respiração pela boca, né? Buconasal bem rapidinho, sem fazer barulho. Então vamos de novo. Abre a costela. 3, 4. Clamando estou. Abriu. Ó meu Jesus. Abriu por teu sangue. Abriu. Socorro, eu sei. Abriu. Que mandarás. Abriu. Ele segura livramento a mim. Entenderam como a gente faz no louvor? Alguém tem dúvida? Eu sei que talvez na execução não consiga fazer perfeito ainda, mas pelo menos vocês entendem o processo. Respirou, abriu. Canta a frase. Respirou, abriu. Canta a frase. Respirou, abriu. Canta a frase. É esse processo o tempo inteiro. Por isso que no louvor a gente tem que estar alerta. Fora as mil outras coisas que a gente tem que pensar, né? Na melodia, na nota, enfim. Vamos pegar um mais rápido agora? Vamos pegar o teu pecado tu queres deixar. Vamos lá. Abriu a costela. 3, 4 e o teu pecado. Vou puxar bem rapidinho aqui, tá? Para vocês sentirem. Gabi, a execução é um pouco difícil ainda. É isso mesmo, Gabi, é um processo, tá? Por isso que é bom vocês treinarem. Vai para frente do espelho. Mostra a barriga de vocês lá no espelho e bora treinar. Muito boa essa dica. Às vezes, sem respirar as frases e a voz corta. É isso mesmo. Abriu a costela. Vamos lá. Postura. O teu pecado tu queres deixar. Respira. No sangue há poder. Respira. Sim, há poder. Esqueci a letra. Peraí. Deixa eu só pegar a letra aqui. Perdão. Queres com os anjos na glória cantar. Tá. Tem várias. Isso. Queres do mal a vitória ganhar. Ok, vamos lá. Então, ó, o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Vamos fazer isso? Mão na intercostal. Postura, afasta os pés, pés bem fixos no chão. Quem quiser tentar sentado, tá bom? Pode. Que aí já vai dificultando aí o processo. Respirou, abriu. 3, 4 e o teu pecado tu queres deixar, abriu. No sangue há poder, abriu. Sim, há poder, abriu. Queres do mal a vitória ganhar, abriu. Seu sangue tem este poder. Certo? Então, se eu sei que tem uma frase longa, o que eu preciso de fazer? Eu preciso segurar lá a costela aberta, igual a gente fez no exercício. Segura essa costela aberta aí, que tem uma frase longa aí pela frente. Já não vai desistindo e relaxando. Fixou a costela, segurou. Sentiu que vai precisar de mais energia, abdômen. Aí sim vocês contraem o abdômen. Compreendido? Alguma dúvida? Depois, até assim, na próxima aula extra que a gente fizer, a gente pode. Ei, Cris, é isso mesmo, mão na costela. E vai treinando. A gente pode até, assim, pegar um louvor e fazer uma execução completa. Por exemplo, pegar bodas do cordeiro, um louvor assim, e a gente fazer a execução completa da respiração, né? Se vocês gostarem, a gente pode fazer isso. Pega o louvor e vai fazer a execução completa das dinâmicas, né? Da respiração. Eu acho que vai ser bem legal essa dica, tá? Vou anotar aqui. Todas do cordeiro. Muito bem, vamos para a nossa parte teórica agora? Vamos lá. Então vamos lá. Agora a gente vai para o nosso segundo assunto da nossa aula, que se chama modos de fonação.
Deixa eu só pegar aqui uma imagem. Aliás, vamos começar com mecanismos da laringe primeiro. Deixa eu compartilhar para vocês aqui uma foto. Veja se vocês conseguem ver aqui essa foto. Não é uma foto, não, na verdade é uma imagem. O que que são mecanismos laríngeos? Foi realizada uma pesquisa por alguns cientistas, né, principalmente Robeot, que é um grande assim, cientista e pesquisador da voz, e eles fizeram alguns comportamentos que a laringe pode adotar. Então, vocês já ouviram falar na expressão voz de peito e voz de cabeça e voz mista? E a gente pensa, ai, a voz de cabeça é aquela que ressoou na cabeça, né? Que foi para cima. A voz de peito é aquela voz que ressoou embaixo, né? Ela foi para baixo. E a voz mista é a voz que ficou ali no meio do caminho. E isso a gente usa muito didaticamente, né? Para vocês entenderem que, tipo, a voz subiu, que a voz desceu, ou que a voz está mista, mais parecida com essa voz falada. Mas o que que acontece na nossa laringe quando a gente faz, por exemplo, uma voz de peito, uma voz de cabeça? A nossa laringe, ela adota comportamentos diferentes. Então, é como se eles fizessem aqui, por exemplo, tirasse uma fotografia, tá? Da nossa prega vocal, da nossa laringe. O que que eles fizeram? Eles pegaram o eletrocardiograma, aquele negócio que, por exemplo, eu já fiz uma vez por conta de dor de cabeça, então eles identificam, assim, pulsações, vibrações, né? Se eu estiver falando algo errado aqui, alguém me ajuda a corrigir. E aí eles colocaram esse aparelho no nosso pescoço, na nossa laringe, e observaram o movimento que a prega vocal faz. Então é como se fizessem assim, ó. Deixa eu tentar só fazer mais ou menos. Eu não consegui trazer essa outra imagem para vocês, mas eu consigo mandar lá no grupo, tá? Esses mecanismos laríngeos, eles foram classificados como M0, M1, M2, M3. Então, assim, vocês ainda vão ouvir como voz de cabeça e voz de peito? Tá errado? Não, tá certo. Tá tudo dentro de uma nomenclatura. Mas a nomenclatura, vamos dizer assim, mais atualizada é essa: M0, M1, M2 e M3. Então, é como se ela fizesse um comportamento assim. Por exemplo, vamos supor que M3 ela fez assim, M2 ela já fez mais assim, M1 ela já foi uma onda mais espaçada e M0 foram flashes de onda. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa para vocês entenderem que a cada M desse, M0, M1, M2, M3, a laringe apresentou um comportamento diferente. Então, a prega vocal, ela vibrou de uma forma diferente, as musculaturas que estão ali também. Então, o que que é o M0? Aqui eles foram e fizeram uma tabela de classificação dos registros, dependendo, né, dos mecânicos envolvidos na laringe. Então, eu tenho aqui o mecanismo zero. Existem vários nomes no canto popular, no canto erudito, no canto congregacional, vários nomes. Mas tudo isso aqui eles recrutaram e chamaram de M0. O que que seria o M0? A voz de frai, o pulse, a voz de contrabaixo, o stroll bass. Então seria mais ou menos essa voz aqui, ó. Ah, ó, ah. Tá? A gente vê isso, por exemplo, nos roqueiros, né? Não que a gente assista isso, mas vocês entenderam a referência. Então eles falam, ah, a gente faz isso nos louvores? Não faz. Quando a gente usa esse mecanismo do M0, não tem contato direto com a prega vocal, então é só ar que passa. É esse som aqui. Não sei se está dando para ouvir, né? Eu não habilitei meu áudio original, não, mas acho que dá para vocês ouvirem. Ah! Então, isso a gente chama de fry, ou registro basal, também é conhecido dessa forma. Até que já começou o curso, né? Lembra que eu mostrei aqueles vídeos lá de regiões da voz?
mostrei, por exemplo, a voz mais grave, né, do mundo e tudo mais, e vocês viram já um pouquinho disso. No mecanismo M1, já entra a voz conhecida como voz de peito. Então, aqui a gente vai chamar a voz de M1 como voz de peito. Ela também tem outras classificações. É chamada de modal, é chamada de normal, é chamada de chest, heavy, chic, voz mista, mas mais para o grave, mixed, misto, a voz finta, head, enfim, tem várias formas de serem chamados, várias nomenclaturas. Então, os cientistas pegaram todas essas nomenclaturas e reuniram nesse mecanismo chamado de M1, que a gente vai falar como se fosse a voz de peito, certo? Mecanismo M2. Então, o que é a voz de peito? Normalmente, a voz de peito ou a voz de M1 no registro grave é mais fácil da gente fazer. Então, se a gente fizer o seguinte, deixa eu ligar o teclado aqui, e a gente fizer assim, ó, façam comigo, ó. É mais isso, tô dando uma exagerada para vocês verem. De novo. Eu consigo trazer esse registro de M1 para o agudo? Consigo, tá? Então, normalmente as mulheres, elas vão chegar até o Lá 3, assim, conseguem fazer esse registro de peito no Lá 3. Os homens, normalmente, ficam no Sol, mais ou menos no Mi, Fá, Sol. Então, vamos tentar subir com essa voz de peito, é só para vocês sentirem isso, tá? Então, vamos lá. Vou pegar do grave, hein? E aí meio que a voz ela já quer subir para a voz de cabeça, ou seja, a laringe ela quer adotar um outro mecanismo para facilitar essa voz do agudo. Usamos a voz de peito na igreja? Sim ou não? Podemos usar a voz de peito na igreja? Sim ou não? Sim, eu acho que sim. Sim, pode. Sim, podemos. Principalmente as vozes graves, né? Então eu falo do baixo, do barítono, os contraltos, os mezzo-sopranos, normalmente eles tendem a usar essa voz de peito até para dar um volume de voz, um volume de grave, certo? E normalmente os tenores e as sopranos, eles vão priorizar a voz de cabeça, mas um soprano pode usar a voz de peito, né? Dependendo do louvor, da letra, da nota, do solo, enfim, isso aí é flexível, não existe um certo e um errado. Existe aquilo que é mais adequado para o louvor, para a mensagem. Então, tudo isso a gente tem que ser avaliado, certo? Entenderam? Não quer dizer que vocês vão conseguir executar, tá bom? Isso aí a gente, vamos com calma. É só aqui uma aula mais teórica, depois a gente chega lá. O mecanismo M2 já é conhecido como a voz de cabeça, tá? Mas existem outros tipos, por exemplo, o falsete. Voz de cabeça, o loft, o light, o tim, a voz mista quando ela é aguda e mixed, né? A voz mista quando ela tá no agudo, misto da voz. E aí vem a polêmica, né, do falsete. Então, quando a pessoa fala, é uma nomenclatura mais usada para vozes masculinas. Então, o que é um falsete? O falsete, ele tá dentro da voz de cabeça, tá? É uma outra ressonância, ou a falta de ressonância gera o falsete. Mas o falsete nada mais é do que a voz de cabeça. Então, o que eles fizeram? Pediram uma pessoa para fazer um falsete. E aí eles identificaram que o mecanismo da laringe era igual no falsete e na voz de cabeça. Então, eles reuniram esse grupo e chamaram de M2. Eles perceberam que o mecanismo que a laringe faz é igual no falsete e na voz de cabeça. Ok? Por isso que a gente pode afirmar que o falsete é uma voz de cabeça. Tá? Talvez há estudos, há controvérsia, sempre tem, né? Nada no canto, ele é universal, tá? O canto tem várias nomenclaturas didáticas, linhas de pensamento, raciocínios, enfim, é tudo muito abstrato. Beleza?
Então, voz de cabeça, quando a gente faz no agudo, fica mais fácil. Ó, vamos tentar fazer uma voz levinha, ó. Vamos fazer com I, a gente vai fazer, ó. De novo. Abre a intercostal e apoia. Ok? Para todo tipo de voz aqui, podem fazer. Aí, se eu subir, também consigo, ó. E aí, a partir daqui, normalmente, a gente faz a voz de cabeça dessa forma. Olá, tudo bem? Voz de cabeça. Agora, a gente vai tentar trazer essa voz de cabeça para a região grave, fazer o processo ao contrário. Então, nós vamos cair a nota, mas eu não vou entrar na voz de peito. Eu vou segurar a voz lá em cima. Vamos lá? Abre a intercostal. Então, eu tô aqui no sol, ó. Mas estou na minha voz de cabeça, ó. Diferente de... voz de cabeça e voz de peito, certo? Para um cantor, né, e vocês que estão aprendendo, é muito interessante e ideal que vocês consigam fazer as duas coisas, voz de cabeça e voz de peito, para não sair aquela voz assim na sorte. E sim vocês saberem, agora estou fazendo voz de peito, agora estou fazendo voz de cabeça com propriedade, certo? Agora eu vou fazer os dois tipos de vozes para vocês verem a quebra. Então, quando chegar a partir do Dó, a gente vai colocar a voz de peito. Então, vamos lá. Abrir o intercostal. Desci bem grave, né? Mas só para vocês terem uma noção. Entenderam esses mecanismos diferentes que a gente faz? E só para terminar, para eu abrir aqui para dúvida, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês identifiquem se está fazendo voz de cabeça ou peito nos louvores da nossa igreja, tá bom? Por último, a gente tem o M3. O M3 também é conhecido como Ristless, flageolet, flauta, voz de flauta, né? O sifflet. É quando assim já está extremamente agudo e as pessoas fazem aquela voz diferente. Não sei se vocês já viram, mas depois vocês coloquem essa nomenclatura aqui, ó, Whistler, no Google, e aí vocês vão ver alguns cantores internacionais, enfim, fazendo esse tipo de voz, e é um negócio assim, muito diferente, tá? Extremamente difícil. Então eles identificaram que quando eles fizeram esse mecanismo, a laringe adotou um mecanismo diferente. Então ele saiu do mecanismo de voz de cabeça e foi para essa voz de Whistler, ou voz de flauta. Normalmente voz de flauta a gente usa mais no canto erudito, e voz de Whistler a gente usa mais no canto popular, tá bom? E é bem difícil de fazer, é bem agudo, é algo assim bem complexo. Alguma dúvida sobre isso? Mecanismos da laringe. M0, M1, M2 e M3. Nayara e Felipe, isso seria a passagem? Sim, exatamente. Essa pergunta é bem legal. O que acontece? Existe uma coisa chamada nota de passagem. Todos vocês têm a nota de passagem, que é quando a gente sai desse registro do peito para a voz de cabeça. Como é que eu posso descobrir isso? Vocês pegam aqui do grave, por exemplo, e vai subindo. Ó. E vocês vão reparar que tem uma hora que a voz de vocês quebra. Ou seja, aí às vezes vocês falam assim, nossa, parece que a minha voz mudou de tonalidade, minha voz ficou diferente. Se vocês gravarem, vocês vão perceber. Normalmente no agudo a voz fica na cabeça e no grave fica a voz de peito.
Isso aí a gente chama nota de passagem. Por isso que normalmente a gente estuda para trazer a voz de cabeça para o grave, trazer a voz grave para o agudo, para que essa nota de passagem ela seja mais tranquila, não haja uma quebra da voz tão grande. A gente consegue também segurar na respiração. No louvor, uma voz mansa e delicada, tem uma voz mansa. Tem muito sobe e desce, abre e fecha de dinâmica, deve ser bem difícil trabalhar intercostal. Sim, Cris, mas normalmente o que a gente faz? Quando tem essas dinâmicas que cresce e diminui, normalmente a gente faz isso com o abdômen. Então a gente deixa a intercostal aberta e aí trabalha essa dinâmica com o abdômen. Vou te dar um exemplo. Se a gente fizer lá no Bodas do Cordeiro, existe uma dinâmica que é o crescendo, né? Crescendo, que ele tem essa chave aqui de aumento, vai do piano pro forte. Naquela parte, por exemplo, a voz de uma multidão. Aí o que a gente faz? Abre a costela e faz assim, ó. Vou fazer só no soprano para vocês verem. A voz de uma multidão. Como é que a gente faz isso? A intercostal continua aberta e meu abdômen vai contrair. Eu relaxo o abdômen com a intercostal aberta. E aí, para eu ampliar essa voz, eu vou apertando o abdômen, contraindo. E aí, se no mesmo louvor tiver duas dinâmicas, cresce e diminui, eu aperto meu abdômen, depois eu relaxo ele, mas o intercostal continua aberta. Entendeu, Cris? Eu acho que esclareceu. A voz mista passa por todos os mecanismos? Então, Noelle, a voz mista é um termo didático. Então, os cientistas analisaram, né, os pesquisadores, que a voz mista ela não existe como se fosse um mecanismo, M0, M1 e 2, M3. É como se fosse uma mistura, só que quando eles pediram às pessoas para fazerem a voz mista, cantem com a voz mista. E aí eles identificaram que algumas vozes mistas iam para o mesmo formato do M1 e outras vozes mistas tomaram o formato do M2. Então, a voz mista é uma coisa mais didática do que científica, tá? O louvor, eu confio em ti, Senhor, é muito difícil o final. Você diz aquele agudo? Ô, Ná, qualquer coisa... Ah, sim, o rocha inabalável. Sim, realmente o rocha inabalável, a gente abre a intercostal e dá porrada no abdômen. Ok, o Felipe que tá aí. Sim, tanto o soprano, por exemplo, e o tenor, nessa parte em específico, é bem desafiador. Aí a gente tem que abrir a boca, abre o trato vocal, abre a intercostal e o abdômen ele vai fazer o golpe diafragmático, ou seja, você contrai de uma vez só. Abre tudo e fecha. Rocha inabalável. Você fica apertando toda hora o abdômen com a intercostal aberta. E aí, se não apertar, porque precisa aí de bastante pressão subglótica para esse ar subir. Muito bem? Eu sei que é um pouco cansativo, tá? Essa parte teórica. Vou mostrar agora um vídeo para vocês. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Nesse louvor aqui, é um solo, né, lá do Manaim. Deixa eu só já deixar os vídeos abertos. Eu quero que vocês identifiquem se essa cantora, ela está fazendo voz de peito ou voz de cabeça. Tudo é possível na Mandy. Ela é uma ferramenta flexível e modular. Após usar a Mandy.com, hoje eu consigo ter uma visão rica em tempo real e eu não preciso gastar energia fazendo esses dados, cruzando esses dados, porque a própria ferramenta já está customizada para nos trazer essas informações. Ela é visual, ela é dinâmica e eu mesmo consigo criar algumas automações. Então, se existe uma necessidade, eu sei que a Mandy vai me ajudar de alguma forma. Não existe não dentro da ferramenta. Já sabe. Peraí, deixa eu só... Nossa, é muito anúncio aqui. Se você
vocês quiserem treinar isso, treinarem assim por enquanto, né, por conta própria, para voz de cabeça vocês vão treinar com I e com U. I, U. E com voz de peito, vocês podem treinar com A e com O. A, O. Tá bom? Aí vocês podem ir. Vai do agudo, vai pro grave, vê o máximo que vocês conseguem. Ok, vamos lá começar com os vídeos? Primeiro vídeo. A gente vai analisar se essa cantora ela está fazendo voz de peito ou voz de cabeça. Vai ser só um pedacinho, então vocês prestem atenção. E aí vocês vão escrevendo no chat aí, tá bom? Espera aí que eu não compartilhei o som. Aí, agora vai. Voz de cabeça ou voz de peito? De cabeça. Voz de peito ou voz de cabeça? Mista, a gente não vai ter mista hoje. Eu acredito que é de cabeça. Eu também. É voz de cabeça. Ela é um soprano bem agudo, bem alto, né? Só que aí, Marcos, eu não estou avaliando, por exemplo, se ela é soprano ou não, se é aguda ou não. Quando ela começa o louvor, fica mais leve lá em cima, ó. Sabe, filho, quero falar com você. Ou fica assim, sabe, filho, quero falar com você. Eu Fica, acho que é voz de fica mais peito. voz de cabeça, assim. Do Eu jeito acho que você que tá pode ser tocando, É que fica. cantando, você tá tocando a segunda vez aí, pra mim é de peito. É Agora porque- ela, pra mim, era de cabeça. É que você falou que não Pra tem mim, voz mista, né? Não tem. Pra mim Mas ela, ela usou a cabeça, bem. Bom, Ok. pra mim ela é de peito pela pressão que tá também. Tá uma voz com muita pressão. Ok. Então ela faz aqui uma voz de peito. Por exemplo, principalmente quando ela faz o I. Tenho visto teu lamento, tua dor. É diferente se eu fizesse assim, ó. Tenho visto teu lamento, tua dor. Voz de cabeça, voz de peito. Vou colocar de novo, pode ser? Vocês analisarem de novo. Ela já começa, ó. Sabe, filho. Voz de peito, ó. Sabe, filho. Bem fechado. De novo. Aí quando ela fala você, aí ela sobe um pouquinho. Quero falar com você. Sobe um pouquinho. Como se fosse mista, né? Sobe um pouquinho pra voz de cabeça. De novo. Aí o dor ela sobe um pouquinho, ó. Tenho visto teu lamento, tua dor. Aí sobe um pouquinho no dor. Tô exagerando aqui um pouco para vocês entenderem bem, tá? Essa mecânica.
Isso aí, assim, é porque vocês estão, eu tô treinando, tá? O ouvido de vocês. Se errar, não tem problema. É pra errar mesmo, pra te discutir e treinando o ouvido. Deu pra entender? E se você falou que a cabeça ainda não concordar comigo, tá tudo bem também, tá? Então estamos juntos. Eu concordo com você, que você sabe, e nós não. Não, de jeito nenhum. Mas a gente tá aberto, ninguém é o dono da verdade, não. Arroz, e deixa eu tocar mais um pouquinho. Vou deixar mais um pouquinho pra vocês ouvirem. Você diz, Senhor, nosso lugar, o lugar é tão grande, desculpas desanimar. Aqui ela já sobe um pouquinho mais a voz. Agora aqui ela faz, ó. Olha, filho, ela vai subir. Tu já leste minha história. Olha como ficou mais leve. Vou colocar de novo. Minha história. Senão ela falaria minha história. Ela não fez, fez lá em cima. Eu deixei um trono de glória, glória por ti. É igual essa parte que sobe. Lá, ela poderia ter feito lá na rua. Ela não fez, ela fez lá na rua central de Jerusalém. Vamos lá. Ok? Aí que vai mudar um pouco a dinâmica do louvor. Certo? Eu sei que não é tão fácil, né? Identificar isso. Vamos pro próximo. São 4 vídeos, tá? Esse aqui é o primeiro. Vamos pro próximo vídeo. Louvor e glória pertencem a Cristo Jesus. Tá dando pra ver o vídeo? Tá, né? Quando eu mudo assim, vocês conseguem ver. Tá. Ok. Dá. O leão de Judá, a majestade, a honra e todo o poder. Vamos sim proclamar, todo o universo está a seus pés. Pela sua palavra firmado está, tudo sustenta pelo seu poder. Sua glória faz resplandecer. Posso, Keila, com certeza. E aí, voz de cabeça ou voz de peito? É uma voz mais impostada? É uma voz mais fechada? Ou é uma voz mais leve? Oi, tudo bem? Louvor e glória pertencem a Cristo Jesus. É assim ou é? Louvor e glória pertencem a Cristo Jesus. Ah, é voz de cabeça, essa daí. Também vou apitar para voz de cabeça. Eu também vou optar para voz de cabeça. Voz de cabeça. Então é super leve. De novo, ó. Jesus. Louvor e glória pertencem a Cristo Jesus. O leão de Judá, glória pertencem a Cristo. Louvor e glória pertencem a Cristo Jesus. Voz de cabeça. Ui, princesinha, tá? Se fosse voz de peito, ficaria assim, ó. Louvor e glória pertencem a Cristo Jesus, o leão de Judá. Olha a diferença. A majestade, a honra e todo o poder. Vamos sim proclamar. Olá, voz de cabeça. Certo? Mais suave, lá em cima. Oi, tudo bem? Perceptivo? Ok. Se errar, não tem problema. Eu tô trazendo pra vocês realmente treinarem. Vamos pra... Ô, Rebeca. Pode Ô, falar. Rebeca.
Essa do meio é você, né? Quando eu era bem novinha aqui. Eu já ia perguntar. Grupo Resplandece. Esse aqui foi há uns 6 Ô, anos, Glória, hein? uns 6 anos atrás, era bem Ô, Glória. novinha. Por isso que eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência. Tá, pode deixar que eu vou deixar no grupo lá pra vocês treinarem, tá bom? Assistirem de novo. Vamos pro próximo? Socorre-me, Senhor. Ouvi dizer que estarias aqui. Não mereço o teu favor, mas sei que és filho de Davi. Aqui ela mesclou. Tem hora que ela fez voz de cabeça, tem hora que ela fez voz de peito. Mas o que predominou? A voz de peito ou a voz de cabeça? Pra mim é de Voz de peito. peito. Voz de peito que predominou, eu acho. Voz de peito. Então, principalmente quando você olha o, né? Socorre-me, Senhor. Você vê que é bem forte lá, a voz de peito. De novo, Logo que começa, já percebe que é voz de peito, né? percebe? Ouvi socorre-me, Senhor. É bem forte, ó. Se não seria socorre-me, Senhor. Se ela fizesse o na voz de cabeça, por exemplo. Ouvi dizer que estarias aqui. Agora quando ela faz ouvi dizer que estarias aqui, ela já faz voz de cabeça. Prestaram atenção? De novo, ó. Ouvi dizer que estarias aqui. Viu, ó? Estarias aqui. Se fosse voz de peito, ela faria assim, ó. Ouvi dizer que estarias aqui, aqui, aqui. Ela já sobe. Por mais que a voz dela já é grave, né? Igual a Cris falou, confunde sim, porque às vezes um tom de voz mais doce, mais fechado, dá uma confundida mesmo. Mas aqui é perceptível que ela troca. Aí depois, não mereço o teu favor, vamos... Não mereço o teu favor. Perfeito, tá vendo? Ela até respira assim, ó. Dá até pra ouvir a respiração dela, ó. Não mereço o teu favor. Aí ela alivia. Mas sei que és filho de Davi. Glória a Jesus. Lanço-me aos teus pés. Aqui, por mais que subiu, ela continua na voz de peito. Lanço-me aos teus pés. É isso, traz toda essa pressão de baixo. Pés. Em vez de fazer lanço-me aos teus pés. Não, manteve lá embaixo. Ok? Vamos pro último. Para liberar vocês. Vamos lá. Esse aqui tá menorzinho. Tô bem aqui, ó. Essa pessoa aqui que parece um fantasma sou eu.
Cabeça. Cabeça. Bolinha de cabeça. Voz de Eu também cabeça. acho que é de cabeça. Isso, igual a Rose falou, às vezes pode dar uma oscilada ali numa notinha ou outra, né? Que às vezes desce e sobe, mas predomina a voz de cabeça. Então, resplandece. Mas essa questão aí, Pode falar. nessa questão aí, até a oscilação do grave, ela fica mais alta, igual você estava falando lá no início da aula, Sim, do que fica. lá no Socorre-me Senhor, que fica muito, muito pesado, né? Eu acho que essa seria a diferença, uma voz muito pesada e uma voz bem mais leve. Isso aí. É isso mesmo. Então, dependendo do louvor, a gente pode fazer esse ajuste, né? Às vezes, por exemplo, um louvor grande amor, talvez eu possa trazer uma voz mais de peito, uma vez mais cantemos. Às vezes, alguns louvores de solo, ele pede esse peso maior. E tem louvores que já vai ser, por exemplo, uma voz mansa e delicada, né? Se você vai cantar, é uma voz mansa e delicada, e não uma voz mansa e delicada. Então, vai ser uma voz mais leve. Então, vocês podem fazer esse ajuste conforme louvor. Mas e procura aqui pra mim. Só que Eu tô digitando. para eu fazer esse ajuste, eu preciso saber fazer. Eu preciso saber fazer voz de cabeça tanto no grave, preciso saber fazer voz de peito um pouco mais lá pro agudo, tá? Falando de extensão, né, eu falei que normalmente essa quebra vocal para as mulheres fica no Lá, e normalmente para os homens, eu até anotei aqui, as mulheres conseguem trazer essa voz de cabeça até o Mi4, tá? Que seria esse Mi aqui, ó. E os homens conseguem trazer até o Mi2. Para homens, Mi2 até Mi4. Ah, desculpa, os homens conseguem trazer até o Mi4, essa nota aqui, no peito. E as mulheres... Gente, desculpa, eu tô falando coisa aqui. Desculpa, para as mulheres é no Lá 3, até aqui mesmo. Lá 3, e para os homens até o Sol 3. Foi isso mesmo que eu falei. Então, do Mi 1, Mi bemol 1, até o Sol 3. Normalmente eles conseguem fazer voz de cabeça, de peito, né? Essa extensão. E para as mulheres, do Ré 2 até o Lá 3. Algumas conseguem trazer um pouquinho mais. Alguns cantores gospels, cantoras gospels, conseguem trazer essa voz de peito bem mais que o Lá 3, tá? Mas normalmente é essa nota que dá essa passagem da voz de peito para a voz de cabeça. É isso. Aí a gente ia falar de modos de fonação, mas eu posso explicar para vocês, bem rapidinho, tá? Deixa eu compartilhar aqui bem rapidinho, só pra gente encerrar agora, rapidinho mesmo. Depois a gente pode trazer mais elaborado, tá? Modos de fonação. Foi feita também uma pesquisa, né? Esse mesmo pesquisador. E a gente descobriu que existem modos de fonação. Então, modos de fonação é uma coisa diferente de mecanismos da laringe. Então, eu tenho aqui modo de fonação, MF. Ai, que letra horrível, peraí. MF, modo de fonação, e eu tenho mecanismo da laringe. Então, modo de fonação, lembra? M0, M1, M2, M3. Então, ou voz de peito e voz de cabeça. E o mecanismo da laringe, nós temos, são esses aqui. Ah, desculpa, é o contrário. Mecanismo da laringe é M0, M1, M2 e M3. Espera aí que eu escrevi errado. E os modos de fonação são esses aqui de baixo. Eles podem ser, são 5. Vou tirar esse sussurrado aqui, tá? Os 5 mais conhecidos são esses aqui: soproso, fluido, neutro, firme e tenso. Então, eu posso combinar. Por exemplo, eu posso fazer o M1, que é a voz de peito. Ela pode ser soprosa, ela pode ser uma voz de peito fluida, uma voz de peito neutra, uma voz de peito firme, uma voz de peito tensa. Ou M2, a voz de cabeça, a mesma coisa. Ela pode ser uma voz de cabeça soprosa, fluida, neutro, firme e tenso. Então, à medida que aumenta, a voz vai ficando mais firme. Vamos tentar fazer só os opostos. Vamos supor, uma voz de peito soprosa. Se a gente fosse fazer nesse louvor, socorre-me
Senhor, ficaria desse jeito aqui. Ou seja, eu deixo escapar ar na minha prega vocal. E aí fica essa voz mais assim, mais soprosa, certo? E aí eu passo pelo fluido, pelo neutro, fica bem apresentador de TV. Por exemplo, ali no exemplo da cantora, ela já está cantando uma voz de peito firme. Socorre-me, Senhor. É uma voz firme. Poderia ser tensa, ó. Socorre-me, Senhor. Ou seja, é muito tensa, muito apertada. Então, os opostos nem sempre eles são bons, tá? Que é o soproso e o tenso. O ideal é que a gente fique entre fluido, neutro e firme, tá? Esse assunto, em outra oportunidade, eu posso trazer mais vídeos e aí a gente analisar se aquela voz é soprosa, fluida, neutra, firme ou tensa. E aí é legal vocês tentarem avaliar na voz de vocês. Então, assim, se gravem cantando e perceba, será que a minha voz está mais pro soproso ou mais pro firme? Ou será que a minha voz está tensa? Será que a minha voz predominantemente, gravem um áudio, eu faço mais voz de peito ou faço mais voz de cabeça? E aí gravo o louvor inteirinho cantando. Eu faço mais voz de cabeça ou mais voz de peito? Ou eu estou misturando as duas? Então vocês podem gravar a própria voz de vocês e descobrir qual que é o modo de fonação que vocês mais usam e depois qual o mecanismo da laringe, por exemplo, que é o mais usado. Certo? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A vontade da gente ficar aqui, né? 1, 2, 3, 4 horas, não parar de falar. Mas pelo nosso tempo, nosso almoço, também para vocês aproveitarem o feriado, descansar. Tá? Então eu vou encerrar a aula agora, a gravação. E depois a gente despede, tá? Até logo. Espero que vocês tenham gostado.